Shalom, 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 meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Falamos aqui de Ladinha, Minas Gerais, zona da Mata Mineira, Sucachaba. Estamos aqui no Centro de Cultura Bíblica Bereshit, entidade que mantém o seminário Bereshit, seminário teológico e faculdade teológica Bereshit. Nós estamos ministrando, eu sou pastor, professor Ilmar Satemelik Eberkaiser. A Gema Alemã. Nós sou professor aqui na Escola Estadual, no governo de Minas Gerais, de História, Sociologia, Filosofia, Ensino Religioso, Geografia. E aqui no Centro de Cultura, desde 92, sou fundador e diretor. Estamos trabalhando aqui, gravando as aulas de Introdução Bíblica 3. Estamos tratando do livro de Salmos, o maior livro da Bíblia, com 150 capítulos, onde também temos o Salmo 119 com 22, 18, 176 versículos, e o Salmo 117 como menor capítulo. O maior capítulo 119 e o menor 117. E o meio da Bíblia também, que é o versículo número 15.551, já que ela tem a Bíblia toda 31.102 versículos. Então o meio é o Salmo 103, versículo 1. Esse é o número 15.551. Hoje estudaremos o Salmo número 51. Esse Salmo é um Salmo muito importante, talvez dos 70 e tantos Salmos de Davi, seria o mais importante. Segundo a história cronológica da vida de Davi, quando nasceu, Saul já tinha lá uns 10 anos de governo por aí. Calcula-se que Saul começou a reinar em 1050 e Davi nasceu em 1040. Enfrentou o gigante Golias mais ou menos de 18 a 20 anos. Depois vai servir a Saul e tem mais ou menos 10 anos fugindo de Saul. Quando ele assume o governo, ele tem 30 anos. Lembrando que Davi foi ungido 3 vezes, né? Primeira unção dele é quando ele estava lá ainda, na casa do pai dele, Jessé. Aí Saul já governava, né? Ele tinha ali uns 16 anos, mais ou menos, por aí. Quando então apareceu lá Samuel e foi fazer a unção, para apresentar um sacrifício, né? Você veio fazer o que aqui? E ele disse, eu vim apresentar um sacrifício. E chamou os filhos de Jessé, e então veio primeiro, eu havia falado que ele ia levantar um daqueles meninos para ser rei de Israel. Ele havia rejeitado Saul, porque Saul havia desobedecido, né? A ordem de matar os amalequitas. E a outra ordem que ele tinha desobedecido era aquela ordem de esperar até que Samuel chegasse para apresentar o sacrifício. Ele adiantou quando viu os filisteus apertando, então o Senhor já havia rejeitado. E Samuel foi postergando e sofreu. Até quando terás dó de Saul? Vai à casa de Jessé, que eu separei um daqueles filhos dele para ser o próximo rei de Israel. Então ele vai até lá e quando vê Eliabe, que é o mais velho primogênito, falou assim, deve ter esse aí. E o Senhor falou, olha, não fica olhando a aparência, eu vejo o coração. Aí veio o segundo Abinadab, também não confirmou, Samá ou Simeia também não, Natanael não, Radai, Ozem, acabaram os 7 filhos de Davi, segundo 1 Samuel 16, 10. E então, Samuel disse, então, o profeta, o juiz Samuel, acabaram os seus meninos? Aí disse que então, não, tem um menor aí que está lá no campo. Então Davi é o 8º, então em 2 Samuel 17, 12, está lá o 8º filho de Jessé. E também a gente encontra no texto bíblico várias vezes falando das irmãs de Davi, Zeruia e Abigail. E aí menciona a mãe, que seria a mãe de Davi, de Zeruia e de Abigail, chamada Naás. Essa Naás, então, era mãe de Zeruia e de Abigail. A Zeruia tinha 3 meninos, Joabe, Abisai e Azael, que eram soldados, e Joabe foi comandante do exército de Davi. Então Davi era o menor dele, era o 8º. Então a gente entende aqui pelo próprio Salmo 51, e a maioria dos teólogos concorda com isso, que Jessé tinha 8 filhos, conforme menciona 2 Samuel 17, 12. Porque no Salmo 51 ele cita isso aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, dá a entender que esses meninos primeiros, Jessé parece que tinha 2 famílias, né?
essa relação de cá, que Davi estava excluído dela, porque ele não foi chamado para a festa, chegou Samuel, ele estava com as ovelhas para lá cuidando, e o texto diz categoricamente, o texto 1 Samuel 16, e passaram-se os 7 filhos de Jessé, que estava naquele lugar ali. Parece que tinha outra residência onde moravam os outros, que seria Zeruia, Abigail e Davi, que era o menor deles. Né? Então esse é um salmo da história da vida de Davi. Esse Salmo 51, a gente começa mostrando aí que ele tem uma diferença nos versículos, né? Porque o versículo, ele é um salmo na cronologia da vida de Davi, ele seria o 14º salmo que Davi teria escrito. E é interessante porque Davi, a palavrinha Davi na Gemátria, as letrinhas, cada letra significa, hebraica significa um número, Davi é Dalet, Vav e Dalet. Então é 4 e 6, 10 e 4, 14. Davi é número 14. E esse salmo, que é o salmo da confissão dele, que fala de pecado, de transgressão, de iniquidade, que conta o depois, né, o pós-adultério dele, o assassinato de Urias. Né? Esse salmo conta isso, quando Natan vem e fala com ele, amando de Deus, e confronta o que ele tinha feito. Né? Diz assim, ó, Salmo de Davi para o músico mor, quando o profeta Natan veio a ele depois de ter possuído Batseba, segundo Samuel 12. Então veja aqui, esse pedacinho que está aqui, como parecendo que não é do texto, ele é do texto. Em toda a Bíblia, esses títulos foram colocados por terceiros, não consta no texto o título. Aqui, ó, Romanos 14, o cristão e as questões não essenciais. Isso não tem lá no original grego. Por isso tem que ficar itálico para mostrar que não pertence ao corpo do texto hebraico. Mas esses salmos, todos eles, essa história que tem em cima do salmo, como 52, ó. Masquil de Davi para o músico mor, quando Doeg, o Edomeu, foi até Saul e lhe disse, Davi veio à casa de Abimeleque. Isso aqui está dentro do texto. Na Gemátria, está no texto, no corpo do texto, mas os autores colocaram como se fossem títulos. Na verdade, não são títulos. Eles têm que estar dentro do texto. Por isso é que o texto, na língua portuguesa, na língua inglesa, em todas as línguas aí das Bíblias que foram traduzidas, raramente você vai achar uma Bíblia que tenha colocado ele dentro do texto, dentro do corpo do texto, né? Aparece como título. Mas no hebraico tem 21 versos. Na Bíblia brasileira, para as versões portuguesas, 19 versículos. Na versão texto massorético original, 21 versículos, porque Salmo de Davi para o músico mor é um versículo. Quando o profeta Natan veio a ele, depois de ter possuído Betseba, é o 2º versículo. O 3º versículo começa, compadece de mim, Senhor, eu tenho misericórdia. Já estamos no 3º versículo. Então é um salmo muito importante que conta a história da vida de Davi. E ele vai escrevendo os detalhes aqui e você vai conseguindo captar, se fizer um levantamento da história da vida de Davi. Né? Vai vendo aí, quando ele fala, por exemplo, em crime de sangue. Né? Olha aqui o versículo número 14. Livra-me dos crimes de sangue. Ele está falando de quê? De fatos que estão acontecendo na família dele, na casa dele. Né? Davi é o 2º rei da nação unida, né? 2º rei. E o Salmo aqui mostra isso. Saul, depois Davi, depois Salomão e a descendência de Davi. Né? Então, mais aí 19 reis depois de Salomão, até acabar o rei de Judá com Zedequias. Então esse salmo é um salmo que apresenta 21 versículos no original hebraico. As palavras dele, se você colocar e somar todas, são 153. Que se você dividir pelo número do salmo, que é o 51, vai ver exatamente o número 3. As letrinhas que aparecem ali no hebraico são 640, e a Gemátria, a Bíblia, somando todas as letras com o seu valor numérico, cada versículo, nós vamos achar 42.680, que é um número interessante, porque ele divide por 1, por 2, por 4, por 5, por 8, e vai embora, por 10, por 20, por 40, por 80, e assim vai. É um número muito divisível. Então esse salmo é o 14º salmo na história de Davi, no seu saltério. Ele é mais ou menos do ano 990, por aí, né? E ele apresenta então 55 verbos, tem muito mais verbos do que substantivo, uma coisa inédita, né? Ele apresenta ainda 3 conjunções, 4 adjetivos, 9 preposições,
8 advérbios e 69 substantivos. Né? Aqui quase que ultrapassou, né? São 55 verbos, 69 substantivos, e ainda nós temos 2 pronomes, uma interjeição e uma aleph tav, que é uma assinatura de Yahvé. O nome de Deus aparece aqui nesse salmo de 2 maneiras. Elohim aparece com 6 vezes e Adonai com uma vez só. Elohim é o Deus da Trindade, né? Os deuses em si. Né? É um salmo muito importante que conta a história da vida dele. Né? Um homem que tinha tudo aos seus pés, tinha várias mulheres, né? Tinha tudo, e ele acabou quedando-se, caindo, cometendo pecado, torpeza, desprezando o Senhor por apenas um minuto, né? Um minuto de bobeira, vamos dizer assim, ele saiu da presença do Senhor. Então, essa introdução é muito importante para nós entendermos que ele é um salmo muito importante para nós compreendermos a história da vida de Davi. É como se fosse um divisor de águas, né? Esse episódio aqui de Batseba, ele vai destacar aí a diferença do Davi até aquilo ali, o Davi guerreiro, o Davi que enfrentou Golias, o Davi valente, capitão de 1000, e aí depois de Batseba, né? Aí já é uma outra história, ele vai começar a sofrer as grandes decepções da vida dele depois desse episódio de Batseba. Então essa introdução, nós vamos ficando por aqui e voltamos logo depois com mais explicações e estudos dentro desse salmo. Fica na paz, tchau, tchau.